Bom dia, irmãos. Ainda voltados para Deus, vamos iniciar o culto após a IBD maravilhosa, oportunidade de aprender mais da palavra de Deus. Informar que a Karina não está, que a Karina foi fazer prova. Os irmãos continuem orando por ela. Vou pedir a Eliane para orar para a gente, Papai do Céu, dirigir todas as coisas. Amém? Amém. Lembremos de orar pela Bruna também. Ela está sendo medicada, sendo cuidada. Parece que ela inclusive vai fazer uma pequena cirurgia. Que Deus possa estar no controle de todas as coisas. Abençoando também todos os enfermos da nossa igreja. Vira e mexe, tem um sustinho, né? Mas faz parte. Os irmãos oremos uns pelos outros. Vamos cantar o hino 485 do cantor cristão, Livro da Vida, com a regência do Elton, né? Já apertou a mão do seu irmão? Já deu um sorrisinho para ele hoje? É dia de louvar o Senhor e dia de confraternizar também com os irmãos. Se estiver longe, dá uma piscadinha gospel, né? Deus abençoe a todos. Ó, piscadinha, assim, ó. Louvemos ao Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos, para cantarmos? As riquezas mudando pouco valem pra mim, pois Jesus... Vamos começar de novo. Vamos lá. Eu estou com uma outra coisa aqui na... Outro arranjo dessa música na mente. Vamos lá. As riquezas do mundo pouco valem pra mim, pois Jesus o teu reino traz vida sem fim, e no livro da vida que conservas aí, certo estou que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti, o meu nome.
Amém. Agora, IBJC em ação, aquele momento em que os irmãos têm a oportunidade de anunciar suas programações. Irmãos, os líderes de departamentos da nossa igreja, hoje às 17 horas teremos a reunião de avaliação, né, do que foi feito do início do ano até aqui. Então, os irmãos, por favor, todos os líderes compareçam a essa reunião hoje às 17 horas aqui com a comissão de indicação e com o pastor da nossa igreja. Bom dia, irmãos. Descostas, né? A MCA, na próxima quarta-feira, estará ensaiando coral às 18 horas. Então, eu estou avisando agora, porque algumas irmãs dizem que a gente nunca fica sabendo. Então, estou avisando as irmãs. Próxima quarta-feira, às 18 horas, haverá o ensaio para a MCA. No dia 30, haverá nossa confraternização da MCA. Cada irmã está responsável em trazer R$10 para ajudar na nossa festinha, que assim fica bem mais fácil, sem precisar que ninguém traga nada. Já vai chegar aqui, estará tudo pronto. E também eu vou falar depois sobre uma oferta muito especial para a nossa igreja, Educação Cristã. Bom dia, irmãos. Na última sessão, né, foi aprovada pela igreja a realização da campanha para fazer a nossa nova logomarca. Né, temos 4 inscritos, já estão fazendo, e estamos abrindo aí para a igreja, se membro ou não membro, o irmão querendo fazer a logomarca, procure nós do setor informática, a gente vai passar o regulamento, os parâmetros, para que a gente possa estar realizando essa campanha da nossa logomarca, né? Agradeço aí. Amém. Prosseguindo, vamos fazer a leitura bíblica, que está sendo proposta, Efésios 3, de 14 a 21. É que o querido que deu o anúncio aqui, é ele que vai botar lá o negócio. Ele que vai apertar o play, por isso que tem que esperar um pouquinho. É bom, né? Todo mundo acompanhando junto. Efésios 13, de 14 a 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos repetir. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Agora eu queria conhecer os nossos queridos visitantes, se tivermos. Cadê? A igreja vai ajudar. Tem aí, gente? Tem um casal abençoado ali, né? Eu sei que é maravilhoso sentir em casa. É muito bom. Mas a gente quer, então, que seja o mesmo. Amém, querida. Amém, amém. É muito bom saber que... Ah, tá vendo? Tem uma jovem ali, ó. Tem uma jovem ali, ó. Bom dia, querida. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Sintam-se bem em nosso meio.
Amém. Essa alegria é maravilhosa. Ministério de Louvor. Como eu estava falando de alegria, né? Essa alegria, quem nos proporciona, quem nos dá, é Papai do céu. E a plena alegria só tem realmente quem conhece a Jesus. A Jennifer está pedindo para eu pedir à igreja para ficar de pé. Podia me pedir que eu pedia. Podia me pedir que eu pedia também. Isso tudo faz parte da alegria, né? Podemos? Os irmãos têm liberdade, quem quiser, bata a palma. Quem não quiser, também não faça. O importante é louvar a Deus. Pai de amor, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio, prazer de estar aqui na sua casa. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, nós preferimos estar aqui, ó Pai. Não passa longe de nós a perfeição, passa longe de nós a correção, mas que em nome de Jesus nós possamos estar cada vez mais buscando a Ti e procurando estar no centro da Sua vontade, em qualquer situação, em qualquer decisão, qualquer tomada, ó Pai, de decisão que formos fazer, que pensemos sempre como se tivesse Cristo na nossa posição, que nós venhamos a ter e sempre pedir a sabedoria vinda dos céus, ó Pai, para qualquer decisão que venhamos a tomar. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque a escolha que tem sido feita é estarmos aqui na Tua casa, é louvarmos o Teu nome, é aprender da Tua palavra e levar essa palavra aos confins da terra, ó Pai. Obrigado por tudo, continue nos abençoando. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém.
Vou chamar a irmã Edmar agora, que ela está fazendo uma promoção da educação cristã, né? É o mês, não é isso? É com a palavra. Bom dia, igreja. Nós estamos na campanha de educação cristã. Essa oferta é para ser enviada uma doação para as 2 escolas de preparação de vocacionados. Mas os irmãos terão uma informação melhor sobre esse assunto através de um vídeo que nós estaremos passando agora. Antes de passar o vídeo, quero deixar com os irmãos um versículo da palavra de Deus que diz, Mateus 9, 37 e 38. Então disse ele a seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós temos aqui também, irmãos, olha, hoje nós temos o nosso envelope para ofertar para os irmãos que já perguntaram ao Senhor, talvez os irmãos aqui ainda não saibam todos, mas eu faço um desafio a todos os irmãos que querem contribuir para ofertar para a educação cristã, pergunte ao Senhor quanto Ele tem contigo para a educação cristã. E quanto o Senhor disser, você vai ofertar com o seu coração. A educação cristã, que é para preparação de vidas vocacionadas, está já há 109 anos fazendo esse ministério, preparando obreiros. Então, nós estaremos vendo agora o vídeo. Pode botar mais alto? Fazer missões vai muito além do querer. É isso que acredita a Igreja Batista do Brasil. Por isso, a instituição se dedica a preparar aqueles que sentem o desejo de servir a Cristo. O Centro Integrado de Educação e Missões trabalha há 93 anos formando pessoas que atendam às necessidades das igrejas e dos campos missionários. Aqui e no Seminário de Educação Cristã, o SEC, localizado em Recife, jovens que se sentem vocacionados são preparados para atuar com missões no Brasil e no mundo. Através de cursos específicos que abrangem graduação e pós-graduação, é possível se aprofundar no conhecimento teológico e viver a prática missionária no mundo atual. Toda pessoa que é vocacionada, chamada por Deus para o preparo de missões, na área de missões e de educação cristã, pode vir a esta casa, estaremos prontos para recebê-los. Há 93 anos que nós preparamos obreiros para a obra do Senhor nas 2 especialidades, missiologia e educação cristã. Hoje, cerca de 120 alunos estudam no CIEM. Muitos deles são bolsistas. Têm seus estudos pagos através de ofertas missionárias. É o caso de Carlos Eduardo, que veio de longe, do Maranhão, para estudar missiologia na instituição. Hoje ele vê a importância do investimento na área de educação cristã. Que nos dá mais conhecimento, mais nos treina, para voltarmos para o campo realmente preparados, para ir anunciar a palavra do Senhor. E as histórias não param por aqui. O CIEM e o SEC recebem alunos de fora do estado ou do país. Depois de formados, eles são enviados para fazer missões em diversos lugares do mundo. Essa instituição é importante para a denominação, no sentido de preparação de novos obreiros, pessoas comprometidas com o trabalho da igreja, da denominação, pessoas também vocacionadas para os campos missionários e que possamos assim contribuir de uma forma bem ampla para o trabalho da igreja, mas não só isso, que possamos ser pessoas melhores para o reino. Se você tem um chamado, busque um preparo antes de ir para o campo. Eu recomendo o CIEM, pois é um lugar com pessoas muito capacitadas para o ensino e muitas pessoas que também, muitos professores já viveram ou vivem ainda no campo missionário e com certeza são pessoas que terão muito a acrescentar para você e será muito útil para que você se torne cada vez mais
preparado para dar o seu melhor para Deus, seja no campo missionário ou seja na igreja local. Mas para que o sonho deles e de muitos outros pudesse se realizar, foi preciso investimento. Marlia, que já foi aluna de graduação do CIEM e hoje é professora da instituição, conta que muitos alunos que estudam aqui mantêm seu curso através de ajudas financeiras. Igrejas de todo o país abraçaram essa ideia e hoje colaboram com a manutenção das duas instituições. Segundo ela, toda a oferta doada é investida na manutenção da escola. Cada centavo que você mandar é para o sustento destas duas casas. A gente investe muito. Em primeiro lugar, a gente está preocupado com o nosso aluno. Para manter esse aluno aqui não é fácil, tem sido cada vez mais difícil. Então, a gente procura manter essa prioridade nos nossos alunos. E depois nós temos a estrutura física do prédio, todo o espaço que precisa de uma manutenção. Então, nós contamos muito com as ofertas do povo batista brasileiro. Um sonho que é possível e é construído a cada dia. No próximo dia 23 de junho é comemorado o Dia de Educação Cristã. E nessa data é lançado um desafio para as igrejas de todo o país, para que invistam nesse ministério e em tantas pessoas que buscam fazer a diferença e querem ajudar a muitos através de uma missão de grande valor. Querida igreja, você pode ofertar, e você ofertando, você está trabalhando na vida de alguém que foi chamado por Deus para realizar a obra do Senhor, dedicar a sua vida toda para fazer aquilo que Jesus Cristo convida a gente a fazer, toda a igreja a fazer, a proclamar as boas novas de salvação. Então você pode fazer como igreja, mas você pode contribuir também, ajudando na formação de alguém que vai para outros lugares. Essa oferta é uma doação a Deus, assim como se fosse um presente de gratidão a Deus pelo que Ele faz por nós. E ela vai, então, ser usada integralmente para o sustento de alunos nestas duas casas, o SEC e o CIEM. Participe do sustento de nossos vocacionados. O nosso alvo é atingir R$650 mil. Você pode contribuir através de um depósito. Agência 1434, dígito 6. Conta corrente 16423, dígito 2. Banco Bradesco. Mais informações através do site www.ciem.org.br ou www.sec.org.br. Bem, irmãos, o alvo geral, 650 mil, alvo de Jardim Carioca, quer dizer, de cada igreja, R$450. Então, cada um pergunte ao Senhor quanto Deus tem com você para a educação cristã. E já deixo aqui para os irmãos, quantos gostariam de receber esse envelope para ofertar para a educação cristã? Levanta a mão, a irmã Marlene está ali. Ela poderá entregar o envelope a cada um. A irmã Marlene já está aí as mãos levantadas. Esse ministério é lindo, irmãos. É muito bom olhar o CIEM, ver aquela porta abrir. Eu lembro dos momentos vários que passei lá durante 4 anos. Irmã Denise também, né? Então, são momentos realmente marcantes na vida do estudante. E são momentos de confirmação da vontade de Deus na nossa vida para sermos úteis, trabalhando cada vez mais na obra dele. Essa oferta de amor que você vai entregar para cada aluno, pode-se dizer assim, essa oferta será muito bem aproveitada. Eu que o diga, que um dia andei por lá, Denise andou por lá, estudamos ali 4 anos, nós sabemos o quanto é valioso aquele momento no CIEM ou quem está no Recife, no SEC. Para quem não sabe onde é o CIEM é o antigo Iber, lá na Tijuca, tá? Esqueci agora. Uruguai, 514, não é isso? E a nossa divisa do Iber, já estou
crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Realmente esse versículo é apaixonante. Então, que Deus possa estar abençoando cada irmão que já está sentindo no seu coração aquele desejo de ofertar. Mas se você não sabe quanto você vai dar, pergunte ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai te falar. Vamos ficar de pé e vamos orar neste momento? Oremos. Obrigada, meu Pai, por este momento tão valioso e precioso que nós estamos passando aqui na Tua casa. E como é bom, Senhor, poder neste momento também pensar naqueles que o Senhor tem chamado, o Senhor tem vocacionado, que querem estar, Senhor Deus, se preparando para a Tua obra, estarão indo, Senhor Deus, se conduzindo para estas duas instituições, CIEM e SEC. E sei, meu Pai, que serão maravilhosamente guardados por Ti, orientados e sustentados por Ti. E sei, meu Pai, que o Senhor que é o dono da prata e do ouro. E sei, meu Deus, que não importa a situação que o nosso país está passando, porque Tu és o dono da prata e do ouro. E sei, meu Pai, que o Senhor tem com cada um de nós uma oferta especial para mandar para este local, aonde vidas estarão se preparando, sendo desafiadas dentro do seu jeito de ser, também do seu conhecimento, para aprender mais, para fazer melhor ainda para a Tua obra. Esteja, meu Pai, sustentando essas vidas vocacionadas. E nos use, Senhor, para segurar as cordas, para ajudá-los a ir em frente, para propagar o Teu nome em todo o mundo. Muito obrigada, Senhor Deus, por este momento maravilhoso. E fala, Senhor, em nome de Jesus, fala o coração de cada um que quer ofertar o quanto eles têm contigo para a educação cristã. Muito obrigada, Senhor Deus, por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, agora é o momento de dedicação. Normalmente a gente associa somente a parte da entrega de dízimo e oferta, né? Mas o título é bem nítido e claro: dedicação de bens e vidas. E para Deus mais importante é obedecer do que sacrificar. Que você possa estar colocando sempre a sua vida à dispensação de Deus, à disposição de Deus. E nada mais é do que a irmã Edmar acabou de falar. Você colocar, independente de você ter condição ou não, coloque sua vida à disposição de Deus, que com certeza Ele vai dar o direcionamento, vai fazer todas as coisas. Agora eu queria conhecer os aniversariantes da semana. Eu não vou convocar. Quem tiver ali, por favor, vem aqui à frente. Essa semana é sua, é de agradecer a Deus, né? Agradecer muito a Deus por mais um ano que Ele concede. De festa, sim, alegria, sim. Que você possa estar se dirigindo para cá. Nós vamos celebrar. E você que não tem o entendimento da parte de dedicação de vidas e bens, é uma prática da nossa igreja, dos membros da igreja, que eles devolvem os seus dízimos e dão suas respectivas ofertas. Mas fique à vontade, se você sentir com vontade de fazer, faça. Aí com isso nós cantaremos o hino O Estandarte 456 do cantor cristão. Boa, caixinha da IBF. Cadê a caixinha da IBF? Aqui, ó. Segura aqui, fica bem. Tem oferta específica também para a IBF, para ajudar nesse trabalho maravilhoso que é feito todo ano. Os irmãos que se sentirem à vontade também. Olha lá, ó. Estão convocados, viu? Que isso? Ah, tá. Isso aqui é da educação cristã. Fica aí, não tem problema não, tá, irmãos? É só abrir e botar. Tá aqui. Vai cair.
o estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Aqui a gente já viu a multiplicação de crianças, né? Deus já multiplicou. Era uma. Deus já operando aqui. Eu vou pedir o Marquinhos para orar, agradecendo a Deus por todas essas coisas. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que você nos concede poder mais uma vez falar contigo. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento em específico, ó Pai, pelas vidas que aqui à frente estão, aqueles que também não estão, completando mais um ano de vida, ó Pai, diante de Ti. Que Tu continues, ó Pai, a abençoá-los, ó Pai, nos dando saúde, ó Pai, suprindo as necessidades, ó Pai, tomando a vida de cada família também representada. Obrigado pelo sustento da Tua casa, ó Pai, pelo que foi depositado e ofertado aqui, que Tu possas, ó Pai, estar cuidando, ó Pai, de tudo isso, Pai, seja da EBF, seja da educação cristã, ó Pai, fazendo, ó Pai, com que seja de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado e pelo Teu sustento com cada um de nós, com cada família aqui representada. É o que nós choramos de agradecido. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Você que acompanha o nosso culto pela internet, é bom saber que você está aí, mas a gente vai ficar também feliz se você puder estar aqui conosco. Venha, se já conhece, venha outras vezes, se não conhece, venha nos conhecer. Deus possa abençoar na tua vida. Inspiração musical, Patrícia Anne. Deixa eu me esconder aqui atrás. Bom dia, irmãos. Antes de eu cantar esse louvor, eu queria pedir que a igreja me ajudasse em oração
que algumas pessoas mais próximas de mim sabem que eu ando, embora aqui sorrindo, mas eu ando meio na depressão, né? E em casa, quando a Giovana vai para a escola, eu fico no quarto chorando, pensando um monte de coisas ruins. E eu até, né, não é de Deus, mas eu pensei em desistir de tudo, sair de tudo da igreja. Falei com o Elton, falei com a Jennifer, que como eu não consigo estar dando o meu 100%, que eu não estou bem, então eu pensei em sair de tudo, parar de cantar no ministério, parar da EBD, parar no Exaltarte, parar em tudo. Parar de fazer solo, mas até na quarta-feira o Elton tinha me escalado. Falei, Elton, não estou conseguindo, me ajuda em oração, porque eu não estou conseguindo, eu acho que eu não vou para a igreja, eu não estou bem. Aí ele falou, não deixa de louvar o Senhor, começou a mandar um monte de versículos para mim, até parte de músicas que o Exaltarte cantou, né, que independente da situação que a gente está passando, a gente tem que continuar louvando ao Senhor. E ele falou comigo também que eu não deveria parar. E eu estava orando, pedindo a Deus uma música para louvar hoje. E Deus falou comigo que eu deveria cantar esse louvor porque Ele me fez lembrar que eu sou um milagre do Senhor. Que se eu estou aqui hoje é porque Deus me ressuscitou. No hospital, todos sabem, né, do que eu passei com a Giovana. E para os médicos eu não estaria aqui. Todo médico que eu vou fala que eu sou realmente um milagre de Deus, que eu não deveria estar aqui. Mas se eu estou aqui é porque Deus tem um propósito, né? Então, nesse louvor fala, eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Então, que os irmãos... Eu pedi para colocar a letra. Os irmãos não estejam vendo minha imperfeição, minhas falhas, mas que Deus esteja tendo misericórdia da minha vida e continuar me usando para honra e glória e louvor do nome do Senhor. Que, independente do que, assim como eu, né, tenho passado por esse momento, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Se por acaso algum irmão estiver triste, estiver passando por algum problema, confie no Senhor. Que mesmo que aos nossos olhos pareça impossível, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que opera milagres. Assim como Ele operou e continuou operando na minha vida, e vai continuar, né? Em nome de Jesus eu vou vencer essa depressão com a ajuda do Senhor. Então Ele vai ajudar cada um de vocês, independente do que cada um estiver passando. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, não olhe para mim, eu sou muito chorona também, mas não olhe para minha imperfeição. Preste atenção na letra da canção que eu pedi para colocar. Que Deus esteja falando ao coração de cada um. Está presente, só quem caminha
faz o impossível, tudo porque Ele é Deus, o meu Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Deus te abençoe. Que fique bem claro para todos, para você que está vendo, não existe super crente, por isso a importância de você estar aqui na igreja, essa troca de experiências, a comunhão um com o outro, e só prova que nós somos falhos, nós somos passíveis de qualquer situação que acontece com qualquer um, porém nós temos a direção, nós buscamos estar no centro da vontade de Deus sempre. Nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas falhas, mas nós fomos resgatados por Jesus Cristo. E através dele, nós temos condição novamente de chegar ao Pai. Então isso é totalmente normal e só acontece porque aqui é um hospital. Igreja é hospital, é lugar de restauração de vidas, é lugar de aprimoramento. Entendeu? Então venha conosco, você que está acompanhando, esteja conosco. Ficar em casa é bom, você pode ser crente em casa sim, mas estar aqui não tem preço, não tem igual. Você em comunhão, você está participando, estando junto conosco. Venha, você vai ser muito bem recebido. Que Deus nos abençoe, Deus te abençoe, Patrícia. Tá bom? O milagre é Patrícia, o milagre é o Eduardo, o milagre é o pastor Reinaldo, o milagre é cada um que está aqui. Pastor Reinaldo, a mensagem. Recebi a informação de que a irmã Anita perdeu a sua irmã. Eu não tenho o nome, qual é o nome dela? Ruth. A irmã Ruth, irmã da irmã Anita, faleceu. E o sepultamento será hoje às 2h no cemitério Jardim da Saudade, na Capela 3. Então ali em Sulacap, cemitério Jardim da Saudade, Sulacap, Capela 3, sepultamento da irmã Ruth, que é irmã da irmã Anita, que é membro da nossa igreja e que deve estar lá no cemitério Jardim da Saudade por essas horas. Vamos ler juntos a palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso de número 15. Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. Vamos fazer a leitura de modo alternado. Lerei um verso, os irmãos lerão o verso seguinte. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meu amado, eu acho que poucas palavras de Jesus são tão importantes para a nossa vida espiritual e poucas palavras dele são tão mal compreendidas.
Nós algumas vezes pensamos que a oração do Pai Nosso é uma liturgia, seja uma liturgia para que nós a estejamos repetindo continuamente. Então, nós vamos a determinados cultos e as pessoas repetem a oração do Pai Nosso como se ela fosse parte daquela liturgia. Nós vamos assistir um jogo de futebol e antes do jogo de futebol, ou depois do jogo de futebol, ou na vitória do time, eles então dão-se as mãos e oramos a oração do Pai Nosso, porque aquela oração do Pai Nosso, ela é poderosa e ela vai trazer algum tipo de mudança ou algum tipo de bênção. Jesus não nos deu a oração do Pai Nosso para que ela seja algo a ser memorizado. Jesus nos deu a oração do Pai Nosso como um guia, um simples guia, um caminho para a nossa caminhada de oração com Deus, para a nossa caminhada em nosso relacionamento com Deus. Jesus nos deu a oração do Pai Nosso para que nós aprendamos com Ele a maneira adequada de orar. Veja só, os discípulos viram Jesus ensinar as maiores verdades que o homem já ensinou. Os discípulos caminharam ao lado de Jesus e Jesus é o mestre por excelência, o mestre dos mestres. Contudo, havia algo em que Jesus parece-me era maior do que no ensino, e era a sua vida de oração. Por isso aqueles discípulos um dia falaram com ele e não disseram-lhe: mestre, ensina-nos a curar os enfermos. Mestres, ensina-nos a fazer prodígios. Mestre, ensina-nos a orar para que os mortos ressuscitem. Mestre, ensina-nos a pregar. Nada disso. Eles pediram para Jesus o quê? Mestre, ensina-nos a orar. Porque é isso que nós temos de aprender. E é isso que a oração do Pai Nosso vem fazer ao nosso coração. É o ensino de Jesus sobre a oração. É a resposta de Jesus ao pedido dos discípulos: mestre, ensina-nos a orar. Não é liturgia, é um guia de oração. Essa oração do Pai Nosso, ela se divide em 6 ou 7 petições. Isso aqui fica algo bem livre para você considerar no seu coração. Jesus diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. São 3 petições que dizem respeito a Deus. E então vem as petições que dizem respeito aos homens, a nossa vivência, as nossas necessidades. E então ele diz assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos a cada dia. Guarde isso. O que Jesus fala conosco é isso: que o nosso pão de hoje nos seja dado hoje. Então ele vai falar assim: perdoa as nossas dívidas. Segunda petição: não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Então você pode inclusive agregar as duas: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou então você pode considerá-las separadamente, mas são as petições presentes ali no Pai Nosso. Agora, o precioso é o seguinte: a oração do Pai Nosso começa com a invocação. Primeiro nós vamos a Deus e nós temos consciência daquele com quem nós tratamos na oração. Eu e você nunca podemos perder isso. Nós temos de ter consciência de com quem nós tratamos ao orar. Tratamos com o Senhor. Por isso que ela começa assim: Pai Nosso que estás nos céus. Lembre disso. Isso é invocação. Isso é aquele momento em que nós voltamos o nosso coração para falar com Deus. Isso é o momento em que nós reconhecemos aquele com quem vamos tratar. Você agora vai tratar com o Senhor, e o teu coração deve estar preparado para tratar com o Senhor. Por isso o salmista vai dizer: preparado está o meu coração, ó Deus. Teu coração se prepara quando você tem consciência daquele com quem você ora. É interessante, e nós temos de guardar isso: Pai Nosso que estás nos céus.
É interessante porque isso aqui pontua algumas coisas para nós. Primeira coisa que isso aqui pontua é que a oração que Jesus ensina é a oração que só pode ser feita pelos filhos de Deus. Primeira coisa que eu queria deixar com o irmão é isso. A oração que Jesus nos ensina é algo que só pode ser feito pelo Filho de Deus. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo assim: todos nós somos filhos de Deus. Não, não somos todos nós filhos de Deus, de modo algum. Filhos de Deus são aqueles que se encaixam naquilo que a Bíblia declara. E olha só o que a Bíblia declara acerca dessa questão. A Bíblia diz assim: mas a todos veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, capítulo 1, versos 11, 12 e 13. Filhos de Deus são homens e mulheres que foram alcançados pela graça de Deus e foram regenerados pelo Senhor. Olha só, Israel pensava em Deus como pai. Deus é nosso pai, porque Deus criou a nação de Israel. Deus olhou para os homens em dado momento da história e Deus separou dentre os homens a um homem chamado Abraão. E Deus disse a Abraão que Deus faria dele uma grande nação. Não foi porque Abraão era bonito, não foi porque Abraão vivia uma vida ímpar diante de Deus, não foi porque Abraão fosse santo, não. A Bíblia vai dizer sobre Abraão que ele com o seu pai vivia lá em Ur e eles eram idólatras. Provavelmente o próprio Abraão também era um homem idólatra. Mas um dia, Deus, que é muito bondoso, Deus que é amoroso, olhou para Abraão e separou Abraão. E Deus disse assim para Abraão: Abraão, de você farei uma grande nação. Deus criou uma nação para que essa nação abençoasse a todo mundo. Por isso essa nação, quando olhava para Deus, dizia assim: Deus é nosso Pai, porque Ele os criou. Nós estamos um pouquinho acima disso. Deus olhou para as nossas vidas e decidiu amar-nos. E quero deixar uma coisa para você bem clara: Deus decidiu te amar antes do mundo ter sido criado. Uma segunda coisa: Deus decidiu te amar antes de Adão e Eva terem pecado. Tem gente que pensa assim: Adão e Eva pecaram, aí Deus decidiu vir salvar o homem. Negativo. Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar. Deus já sabia que o germe do pecado iria entrar na vida deles, iria afastá-los da presença dele. Mas Deus amou o homem. E Deus decidiu salvar o homem. E diz a Bíblia que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa ter sido criada, Deus já havia estabelecido no seu coração que em virtude do pecado dos homens e para salvar os homens, como fruto do seu amor, Jesus morreria na cruz para ser o nosso Salvador. Jesus daria a sua vida para ser o nosso Salvador. Nós que cremos em Jesus, somos filhos de Deus. Nós somos uma nova criação. E eis que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode traduzir isso, inclusive, colocando exatamente como eu falei. E eis que se alguém está em Cristo, é nova criação. Deus criou você de novo. Deus te recriou. Deus regenerou você. Deus tirou do seu coração um coração de pedra e colocou um coração de carne. Deus tirou da sua vida aquilo que era mal e colocou um novo espírito, um novo anseio, um novo desejo. Deus fez de você uma nova criação. Você não vive mais conforme anda o mundo, mas você vive para Deus. Você vive para o Senhor. Somos nova criação. Por isso nós podemos chamá-lo de Pai, porque Ele nos criou. Porque Ele fez de nossas vidas novas. Nós nos atrevemos a colocar-nos diante dEle e dizer Pai, porque Ele trabalhou em nossas vidas, Ele mudou o nosso coração, Ele regenerou o nosso viver, e nós temos de dizer que a nossa vida começou no momento em que fomos encontrados por Deus e transformados pelo Senhor.
Já viu, o crente tem sempre 2 datas de nascimento. Às vezes coincide, o irmão já está falando comigo que a dele coincide. 27 anos de convertido e 77 de vida, acho que é o... Olha lá, 50 anos de crente e 77 de idade. Então, às vezes coincide. Às vezes não, a minha não coincide. A minha é 5 de janeiro e é 10 de junho. Elas não coincidem. Agora, são marcas, porque foi o momento em que eu nasci para a eternidade. O momento em que eu nasci em Deus. Talvez você fale assim, mas pastor, eu não concordo muito com isso. Quer dizer que tem de ser um crente para que você possa orar a oração do Pai Nosso. Eu não concordo muito com isso. Aí eu te peço, olhe para aquilo que Jesus fala. Olhe para aquilo que Jesus diz. Jesus diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quem é que pode santificar e quem é que anseia para que o nome de Deus seja em todas as circunstâncias glorificado? É o crente em Jesus. Avance um pouquinho. Venha o teu reino. Quem é que passa a vida a todo momento suplicando que o reino de Deus se concretize sobre a face da terra? É o Filho de Deus. Quem é que diz assim, seja feita a tua vontade, na minha vida, aqui na terra, como ela é feita pelos anjos lá no céu? É o Filho de Deus. Quem é que depende de Deus para todas as coisas na sua vida e que diz assim, Senhor, o pão de hoje, me dá hoje? Quem é que pode dizer, quem é que se volta para Deus e fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados porque eu aprendi com o Senhor a perdoar aqueles que me ofendem. É o Filho de Deus. Quem é que se aproxima de Deus e diz assim, Senhor, não permitas que eu seja vencido pela tentação, mas livra-me de todo o poder do mal, de todo o poder do maligno. Sou o Filho de Deus. Por isso que Jesus coloca diante de nós essa questão. Nós somos filhos de Deus e temos esse privilégio de orar ao Senhor nosso Deus. Há uma coisa que eu fico maravilhado. Nós falamos muito de oração e oramos tão pouco. Nós falamos muito de oração e somos pessoas que muitas vezes somos tão negligentes na oração. Agora, se nós soubéssemos e se nós percebêssemos de onde nós caímos, nós daríamos valor imenso àquilo que nos é dado por Deus. Você percebe? Eu e você fomos criados para ter comunhão com Deus. Você não foi criado para ter anel bonito na mão. Você não foi criado para ter uma conta cheia de dinheiro. Você não foi criado para prosperar na sua vida material, profissional. Não, você não foi criado para nada disso. Você foi criado para viver em comunhão com Deus. E todas essas coisas são penduricalhos, são pequenos privilégios que Deus vai nos dando. Alguns têm mais anéis nos dedos, outros têm mais dedos do que anéis, outros têm mais uma coisa e menos outra. Mas tudo isso são coisas acessórias, secundárias. Você foi criado para Deus e para viver em comunhão com Deus. E você está lembrado de quando você foi criado? Eu estou lembrado de quando eu fui criado. Eu não sei exatamente quanto, porque eu não guardei os anos, não. Mas eu fui criado lá em Adão, lá no Éden. Porque em Adão estávamos presentes todos nós. Em Eva estávamos presentes todos nós. E aquele casal tinha um privilégio tremendo. Porque de tardinha, Deus passava por lá para bater um papo com eles. Diz assim a Bíblia. Quando ouviram, Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu?
comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Na igreja que eu fui criado, tinha um diácono, que era uma pessoa extraordinária. Gentil, generoso, fala mansa, um homem que conhecia a Bíblia, que vivia a Bíblia, um homem que era trabalhador, dava apoio ao pastor, visitava os membros da igreja. Então era um homem fantástico. A minha avó, ela era uma pessoa muito bacana. E a minha avó fazia um feijão que era maravilhoso. O feijão da minha avó era muito gostoso. Jennifer já fez ali que ela não gosta de feijão, mas tudo bem. Mas feijão da minha avó era muito gostoso. E sabe aquele feijão que você fazia antigamente, que você botava aquele monte de torresminho, aquelas coisas? O feijão dela era uma coisa maravilhosa. O cheiro ia lá fora, lá na rua. E aquele diácono, ele visitava os membros lá da igreja e ele ajudava o pastor nesse trabalho. E de vez em quando, quando era 11 horas, 11h30, ele estava voltando para casa. Aí ele passava na rua da minha avó. E ele sentia aquele aroma que vinha lá de dentro na rua. E aí ele entrava. E ele falava assim: Dona Palmira, eu não resisti a esse aroma, porque o cheiro do feijão está indo lá fora. Aí ela dizia assim para ele: não, meu irmão, senta aí, vamos prosear, e você almoça comigo e com o João. Se almoça com a família. E assim ficavam eles ali proseando, conversando e comendo aquele feijão. Eu até hoje tenho saudade daquele feijão. Então, com Deus e Adão era mais ou menos assim. Na viração do dia, de tardinha, lá ia o Senhor no Éden, passeava pelo Éden, para bater um papo com Adão e Eva, para conversar com eles dois. Era o momento em que aquele casal abria o coração diante do Senhor e falava do seu dia, e falavam das suas lutas, falavam das suas ocupações. Era um momento de comunhão de Deus com eles. Por isso que quando Deus entra no Éden, diz assim a Bíblia: Adão, onde estás? Deus está em procura de Adão. Deus quer o contato com o homem. O homem foi criado para Deus, para viver em comunhão com Deus. Mas o homem deixou que o pecado entrasse na sua vida. O pecado entrou na vida de Adão. E ele foi afastado do Éden. O Éden foi selado. Ele não pode mais voltar ao Éden. Ele não pode voltar mais ao lugar do encontro com Deus. Ele não tem mais comunhão com Deus. Ele não vivencia mais a experiência da presença de Deus. O homem foi separado de Deus. E essa separação foi tão grande que vai ser um neto de Adão que vai começar a orar e vai começar a invocar o nome do Senhor. Porque ele se apartou de Deus. Meu irmão, nós, em Adão, nos apartamos de Deus, nos afastamos de Deus. Aí vem Jesus e diz assim: olha, agora, por intermédio do meu sangue, mediante a fé em mim, você pode se aproximar de Deus, você pode dizer para Deus: Pai nosso, que estás nos céus. Você pode se voltar para Deus e pode ter de novo comunhão com Deus. Você pode se voltar para Deus e pode de novo vivenciar a presença de Deus. Você pode de novo encontrar-se com Deus e ter a sua vida cheia com a presença de Deus. Meu amado, lembre disso. A oração do Pai Nosso é um privilégio que Jesus nos concede. E é um privilégio que Ele concede a você e a mim. Você que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você que teve a tua experiência de fé. Você que tem a sua vida transformada. Você que pode dizer: eu nasci de novo. Você nasceu do alto. Você nasceu para Deus. Você nasceu para que a sua vida se oriente para o alto. Para que a sua vida se oriente para Deus. Mas então, Jesus nos lembra que orar é ter contato com o Pai. A oração do Pai Nosso nos lembra isso. Orar é ter contato com o Pai. Orar é esvaziar-se de si mesmo. Orar não é você ir correndo para Deus com uma relação de pedidos, dizendo: Senhor, eu preciso disso, disso, disso. Não. Você reparou como Jesus coloca a oração?
Jesus pega na oração, ele fala assim: quando você for orar, você crente, membro da Igreja Batista de Jardim Carioca, quando você for orar, se lembre de uma coisa: a oração começa em Deus. Pai nosso que estás nos céus. E a oração se concentra naquilo que é de Deus e é para a glória de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí depois que você teve o seu coração cheio com a presença de Deus e com a graça de Deus, aí você vai pensar nas tuas necessidades. Aí você vai dizer assim: dá-me o pão desse dia, perdoa os meus pecados, dá-me vitória sobre a tentação, livra-me do poder do diabo. Meu amado, lembre de uma coisa: existem coisas que são mais importantes do que outras. Tem algo que é mais importante do que você ter o pão de cada dia. É você ter o teu coração cheio com a presença de Deus. Está lembrado de Jesus lá na tentação? O diabo falou assim: você está com fome? Transforma essas pedras em pães. O que ele falou para o diabo? Nem só de pão o homem viverá, mas o homem viverá de Deus e da sua palavra. O que você e eu precisamos é disso, da presença de Deus enchendo o nosso coração. Aí Jesus fala assim: olha, você precisa de perdão, mas você precisa de algo mais, algo maior do que o perdão. Você precisa conhecer aquele que pode te dar perdão. Você já conheceu o crente que passa a vida inteira condenado por um pecado que cometeu lá no passado? Sabe o que acontece? Ele não aceita que Deus lhe dê perdão, que ele não aceita que Deus pode perdoar o pecado dele. E ele vive debaixo daquele estigma de culpa a vida inteira, porque não conhece o Pai bondoso e perdoador. Por isso é que Jesus fala conosco: a orar não é fazer pedidos para Deus. Orar é entrar em uma relação de comunhão com Deus. Orar é ter o senso da presença de Deus. Orar é ter a consciência da presença de Deus. Por isso que você pode orar não falando nada, e você pode falar muita coisa e não orar. O que faz diferença na oração é a presença de Deus em nós. E quando Jesus fala dessa presença, Ele quer que nós lembremos algumas coisas. Primeiro, Ele quer lembrar-nos que Deus é um Deus transcendente. Ele fala assim: Pai nosso que estás nos céus. Deus habita os céus. Deus habita o lugar de glória. Deus habita aquele lugar onde ninguém alcança. Deus habita em luz inacessível, a qual nenhum homem pode ver. Deus é completamente diferente de todos nós, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, aquele que é o Rei dos reis, aquele que é o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Pastor, eu não tenho imortalidade. Não, você não tem imortalidade. Você é eterno. Você começou um dia, e depois que você entregou a sua vida para Jesus, depois que você foi criado, você vai viver pelos séculos sem fim. Mas você começou um dia. Quando Deus começou? Quando teve início a vida de Deus? Ele é imortal. Só Ele é imortal. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. 1 Timóteo capítulo 6, 15 e 16. Lembre disso. Deus é um ser totalmente transcendente. É um ser que habita em uma luz, em uma realidade que está completamente divorciada, distanciada, separada de nós. Lembre de uma segunda coisa. Esse Deus que habita nos céus é o Deus que está presente conosco. Por isso é que ele diz assim: você vai orar dizendo Pai. Qual é a lembrança que você tem de Pai? Pai é aquele que está presente. É aquele com quem você tem comunhão.
é aquele com quem você pode conversar, é aquele que está junto a você. Pai. Somos chamados a isso. Pai. A paternidade de Deus é um fruto e é uma expressão do amor de Deus. E nós somos chamados a isso, porque Ele é Deus presente. Você já leu aquele texto perturbador de Isaías 57, verso 15? Isaías 57, 15. O André vai nos ajudar. Isso, vamos juntos? Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse é Deus. Esse é Deus. Ele habita num alto e santo lugar, completamente separado de nós. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é pleno. Ele vive em uma glória que nós nunca poderemos imaginar, compreender. Isso é tão profundo que lá 1 João vai dizer que nós um dia seremos transformados para que possamos contemplar a glória dele. Mas aí ele diz assim: mas eu não habito só lá no alto santo lugar. Eu habito também junto com o abatido de espírito, com o contrito. Ele é o Deus transcendente, mas é o Deus que também é imanente, que é presente na vida dos homens, que é presente no coração dos homens. Por isso que você e eu falamos, e isso de modo muito impróprio, de modo muito inadequado, que nós sentimos a Deus. Você não tem que sentir a Deus. Sentir é muito volável, é muito volútil, é muito inconstante. Você vai para a igreja num dia que você está apaixonado, que você está pulando, está alegre. Você diz: hoje eu senti a presença de Deus. Você vai para a igreja num dia que você está assim, cabisbaixo, meio abatido. Você diz: hoje eu não senti nada da presença de Deus. Você não tem de sentir. Você tem de crer. Deus não promete que Ele vai cumprir as promessas dEle se você sentir. Deus promete que Ele vai cumprir as promessas dEle se você crer. Então creia em Deus. Ah, eu criei em Deus e eu senti, glória a Deus. Eu criei em Deus e eu não senti, glória a Deus. Porque o que faz diferença não é você sentir ou não, é se você crê. Creia em Deus e caminhe pela fé. Ainda que você não sinta, mas caminhe pela fé. Ainda que você pare diante do mar vermelho e diga assim: eu não sinto que o mar vai se abrir, mas você crê. Porque quando você levantar o bastão, o mar vai se abrir e você vai passar por ele como se fosse em terra seca. Você não é chamado a sentir, não, você é chamado a crer. Temos de ser uma geração de homens e mulheres que creem, porque aqueles que fazem diferença no mundo são os que creem. Creem em Deus, apesar de tudo. Você já leu aquela passagem lá de Romanos, eu acho que 4, que diz que Abraão creu em Deus, apesar de olhar para o seu corpo, que era amortecido. Ele estava velho. O cara está com 99 anos. Deus fala assim com ele: olha, eu vou te dar um filho. Aí Deus completa a coisa e diz assim: não é aquele filho da sua empregada jovem e bonita, não. Vai ser o filho de Sara. E Sara estava com 89. Abraão não podia ter dito assim: Senhor, eu não sinto que é por aí não. Mas a Bíblia diz assim, que Abraão creu em Deus. E porque ele creu em Deus, o milagre aconteceu. Eu e você temos de aprender isso. A caminhar pelo crer. Crendo e vencendo. Eu e você temos de marchar assim. Meu amado, Deus e Pai nos revela isso. Que Deus é próximo de nós, mas que Deus é transcendente. Isso nos revela uma coisa que nós nunca podemos esquecer:
Deus é um Deus que está sempre próximo, mas é um Deus com quem nós devemos tratar sempre com reverência. Algumas vezes eu fico muito preocupado quando eu vou na igreja e eu vejo determinados cultos, quando as pessoas tratam o nome de Deus com tanta irreverência. O cara lá de cima, olha, Deus é aquele, Deus é meu amado, eu não consigo. Porque eu olho para a Escritura e a Escritura me revela um Deus que quer ser tratado por mim com intimidade, sim, mas com muita reverência, com muito temor no coração. E quando eu olho para a Escritura, eu acho que esse que é o problema de você ler a Escritura toda. E a bênção de ler a Escritura toda. Porque quando você olha para a Escritura, você vai ver que todas essas coisas são apontadas lá. Aí você lê a história daqueles dois caras, Nadab e Abiú. Eram filhos lá do sumo sacerdote. Aí eles falaram, ó, Deus nos fez sacerdote. Nós vamos substituir o nosso pai no sacerdócio. Nós seremos os caras quando o papai partir. Aí eles vão e entram no santo lugar, no santíssimo lugar, com fogo. E a Bíblia diz, esse fogo é estranho. Todo fogo que Deus não acende é estranho. Então não adianta. Você pode ir para a igreja, pode ter pulação, pode ter isso e aquilo. Se esse fogo não vier do alto e não for aceso pelo Senhor, isso é fogo estranho e não é bênção da parte do Senhor. Aqueles dois homens entraram assim, sabe o que aconteceu? O fogo de Deus veio sobre eles, foram consumidos, morreram no santíssimo lugar, porque perderam a noção da reverência que se deve a Deus. Meu amado, vamos adorar a Deus com intimidade e com reverência. Quando você olhar para Deus, você fala assim, Pai nosso, que estás nos céus. Então lembre que em Deus existe todo o poder. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele quer que nós lembremos disso. Ele pode atender a todas as nossas orações. Ele pode agir em nossas vidas. Ele pode fazer um milagre. Ele pode fazer acontecer coisas extraordinárias. Ele é o Deus que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele é o Deus que tem nas suas mãos todo o poder do universo. Volte para Ele. Lembre disso. Mas lembre que além de todo poder, Deus tem toda a sabedoria. Deus tem toda a sabedoria. Por isso que Ele responde todas as orações, mas Ele não responde todas as orações como nós queremos. A garotada está lembrada daquele filme que passa aí toda hora na televisão, o Todo-Poderoso. Não é? O cara pega e recebe lá o dom, ele passa a ser Deus. Aí quando vem aqueles pedidos, ele diz sim para tudo quanto é pedido. E gera uma confusão tremenda, porque ele não tem a sabedoria necessária para responder a cada pedido. Deus não, Deus é sábio. Deus tem nas suas mãos todo o poder e toda a sabedoria. Ele responde a minha oração e a sua oração. Ele responde a oração que cada um de nós faz. Ele responde a oração do João e da Maria. Ele responde a oração do Tiago e do Pedro. Ele responde a oração de André. E ele responde a oração de Simeão. Ele responde a oração de cada um dos seus servos. E ele consegue com sabedoria responder às nossas orações, mesmo quando elas são conflitantes. Mesmo quando elas são orações que parecem que não se encaixam adequadamente. Ele consegue dar com justiça a cada um aquilo que é adequado, no tempo certo, de modo próprio, de modo adequado. Nós devemos voltar-nos para Deus e entender que Ele é o Deus que atende às nossas orações, fazendo sempre aquilo que é bom, agradável e perfeito, segundo a vontade dEle. Meu amado, lembre uma coisa, quando nós pensamos em Deus e quando nós vamos até Ele em oração, nós devemos lembrar não apenas que Ele é o Deus de todo poder e Deus de toda sabedoria, mas que também Ele é o Deus de toda misericórdia, de toda bondade. Deus é bondoso, sempre. Os rios da bondade de Deus, os rios da misericórdia de Deus nunca se esgotam. A misericórdia de Deus, ela flui como um rio sobre a vida do seu povo a cada dia. Sabe o que aconteceu hoje de manhã, quando você acordou, que você abriu os olhos pela primeira vez nesse dia? A benignidade de Deus se derramou sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz lá
Lamentações, que as misericórdias de Deus são eternas e que elas se renovam sobre nós a cada manhã. Sabe por que você está de pé hoje? Porque a misericórdia de Deus é sobre você. Porque Ele é bondoso, Ele é teu Pai, Ele é um Deus fiel, é um Deus presente. E eu quero dizer para você uma coisa, essa misericórdia de Deus, ela nunca vai se esgotar. Porque os rios de misericórdia de Deus fluem poderosamente sobre a vida de todo o seu povo. Uma das coisas mais bonitas que a Bíblia tem é aquela ordem de Deus para Elias. Deus fala para Elias: Elias, ora, porque com a tua oração não vai haver chuva sobre a face da terra. E Elias orou e a chuva parou. 3 anos e meio sem chuva. Aí Deus falou assim com ele: Elias, vai para a torrente de Querite. 1 Reis 17. Vai para a torrente de Querite. Ali te sustentarei. 1 Reis 17. Eu ia abrir aqui, mas vou dar um pouquinho de trabalho para o André. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Sabe aquela palavra que aparece ali, ribeiro? No original é Wad, ou Vade. Vai para o Wad, vai para o Vade Querite. Querite é um daqueles rios que há lá em Israel, que são dessa categoria. São rios que durante a época do degelo do Hermon, eles estão cheios de águas. Vêm as águas e enchem aqueles rios. São rios que na época de chuva, eles são alimentados pelas chuvas e eles fluem poderosamente. Mas quando as chuvas param, olha só o que fala o 4. E há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Deus falou assim para Elias: Elias, vai lá para Querite. Mas lá em Querite, entenda uma coisa: não é o rio que vai saciar a tua sede, porque o rio vai secar. Não é o rio que vai te abençoar e te favorecer, o rio vai minguar. Vai lá em Querite e entenda que a sua vida continua tendo de ser vivida da mesma maneira, dependendo de mim. Porque o ribeiro Querite, ele seca. Agora os rios da minha misericórdia nunca se esgotarão. Lembre disso, meu amado. Quando você fala com Deus, Pai Nosso, você está tratando com aquele que é misericordioso. E com aquele que tem um rio de misericórdia que fluirá de modo incansável, inesgotável sobre a sua vida. A misericórdia de Deus jamais acaba. E a cada manhã Ele há de renová-la sobre você. E a cada manhã você há de experimentar mais e mais dessa presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça homens e mulheres que possamos nos achegar a Ele em oração, possamos depender dEle, possamos caminhar com Ele, possamos conhecê-lo como nosso Pai, e que dessa maneira, vivendo debaixo da paternidade de Deus, possamos experimentar
aquilo que há de melhor em Deus para as nossas vidas. E o que há de melhor em Deus para a sua vida e a minha vida é o próprio Deus em minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Uma oração silenciosa e nós vamos passar a nossa assembleia regular mensal da nossa igreja.